Meus amores, a minha entrevistada de hoje tem 46 anos, nascida em Petrópolis, Rio de Janeiro. Ela já foi vereadora, deputada federal, trabalhou com a Secretaria do Idoso também? Sim, fui secretária dos idosos. Secretária dos Idosos, com vocês, Cristiane Brasil, e é uma das candidatas a prefeita do Rio de Janeiro para as próximas eleições. Prazer estar com vocês aqui. Prazer, Antônia. É muito bom estar com vocês Prazer hoje. meu, gente. A gente tinha feito uma cabeça lindíssima e depois deu um percalço aí, entendeu? Mas eu tava falando perguntei pra ela se esse corte dela Nosso. é nosso, né? Em homenagem a Claire Underwood, já que ela é uma mulher de política. Você assistiu House of É Cards? muito legal House of Cards. E eu acho que a Claire é inspiradora, além de ser chiquérrima e lindérrima com aquele corte super... Mas eu assisti, isso aqui não estava no roteiro, mas assim, é papo de comadre. Eu assisti e eu dava nomes, eu falava, esse aqui é o fulano, esse é o ciclano. Eu também. É impressionante. Várias vezes eu falava, não, agora mudou, é o outro. Agora é o outro, e agora o fulano vai matar o ciclano. É inacreditável. E como você amava e odiava os personagens. Não é? Conforme avançava a série, Sim, né? mas Personagem. ela era impiedosa. Nossa. Eu queria ter uma gotinha de Claire Underwood, porque eu já Poxa. estaria na política. Você vai estar, inclusive, né? No futuro, se Deus quiser. Ô, Cristiane, você foi cotada pelo o governo do Temer para assumir o Ministério do Trabalho, né? E aí, pelo que eu entendi, a ex-ministra Carmen Lúcia, junto com outros ministros, acabaram impedindo que você Minha fosse posse. a sua Minha posse posse. na pasta. E por que isso? É porque você foi acusada de fraude. Como é que ficou isso? Na verdade, eu sofri 2 reclamatórias trabalhistas por 2 pessoas que, de fato, não mereciam esses direitos trabalhistas, na minha opinião. Funcionários. Funcionários. Um trabalhou para mim de motorista e eu dispensei ele porque ele era um cargo comissionado. Virei deputada federal, não precisava mais dele, mandei ele embora. Minha surpresa é que ele entrou contra mim exigindo carteira assinada, um tempo depois, quando eu já era deputada federal. E eu fiquei muito chateada, que foi uma pessoa que eu ajudei a vida inteira. Uma pessoa que dependia de mim, tinha filho pequeno, eu ajudei a família dele e tal. E aí a audiência desse cara foi no dia mais importante do meu mandato. Eu era coordenadora do impeachment da Dilma. E a audiência dessa reclamatória foi marcada no dia da votação do impeachment da Dilma. Eu não podia estar resolvendo um problema pessoal meu no dia mais importante, que era o impeachment, a votação do impeachment da presidente Dilma. Justo eu, que era uma das deputadas mais atuantes nesse sentido, presidente nacional de um partido. E aí, o que eu fiquei sabendo? Que nessa audiência, que eu mandei uma pessoa me representar, o juiz fez 2 perguntas que ele não gostou da resposta dessa pessoa e ele tirou a minha defesa do processo. Então, ele me deu revelia. Então, eu não perdi esse processo. Eu simplesmente foi como se eu não tivesse sido representada. E eu fui condenada, paguei um dinheiro que eu não achava justo. Eu recorri desse processo, eu não queria pagar, porque o cara, ele não foi carteira assinada. Ele foi um cargo comissionado, ele foi um DAS que foi nomeado enquanto eu fui secretária municipal do idoso. O outro caso, que eu também não perdi, essa reclamatória, foi uma pessoa que trabalhou para o meu filho, que é maior de idade, que tem uma produtora e que simplesmente foi mandado embora por justa causa, porque cometeu uma falta grave com o meu filho. E qual foi a minha surpresa? Que depois ele, em vez de apresentar uma reclamatória contra o meu filho, apresentou contra mim. Olha. E o advogado, um conhecido advogado trabalhista desse que apresenta ações coletivas, é um tal de Carlos Patrício, petista reconhecido, e um dos caras que foi o criador desse movimento chamado MAT, que foi criado no dia seguinte que eu fui convidada para ser ministra, foi um dos advogados que entrou com as 6 liminares em várias varas federais diferentes para impedir minha posse, num movimento político articulado pelo PT para eu não tomar posse. Foi um movimento político, politizado. E das 6 ações, 5 foram negadas. Uma foi aceita. A única que foi aceita foi em Niterói. O juiz era amigo do Vadis Damus.
Então foi todo um conluio petista para eu não tomar posse. Isso que foi o que aconteceu. E para você ter uma ideia, eu nunca tive direito a ter a sentença transitada em julgado. Eu nunca soube se eu realmente não tinha direito a ser ministra, porque é um absurdo eu não ser ministra pela alegação dos fatos, por princípio de moralidade. Como que eu não tinha direito a ser ministra pelo princípio da moralidade se você, por exemplo, Antônia, não sabe quem é que entra contra você na Justiça do Trabalho? Qualquer pessoa pode ser acionada na Justiça por qualquer outra pessoa, como eu fui de pessoas que, como, por exemplo, uma nunca dirigiu para mim e a outra exigiu CLT sendo nomeada no meu gabinete. Eu tentei explicar. Não, eu entrevisto muitos políticos. E cada dia que passa, cada entrevista que eu faço, eu percebo que ser político, não só aqui, eu acho que isso é uma coisa que é no mundo inteiro, é viver um inferno na terra. Tem que amar muito a política? Tem que amar muito a política. E tem que ter uma vocação. Porque é um caos. Você não tem tempo de trabalhar, é se defendendo sempre do ataque do outro, Na verdade, foi um processo muito desgastante para mim. Eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu me senti aviltada nos meus direitos como cidadã brasileira. Eu fui massacrada 3 meses na imprensa. Fizeram um personagem de mim que não era eu. Me acusaram de crimes que eu não cometi. E eu não tive, naquele momento, como me defender, porque o Bolsonaro me ensinou a me defender depois. Porque naquele momento ainda tinha aquela história da mídia tradicional, essa mídia velhaca de meios de comunicação, como sendo aquele meio que você espera ser convidado para ser entrevistado para você se defender. E eu fiquei esperando. Eu preciso de convite daquela emissora ou daquela emissora para me defender. Hoje, eu pegaria uma câmera e diria, eu não sou isso, foi isso que aconteceu, eu fiquei inerte. Então, vou aproveitar para te perguntar que eu, como eleitora, essa é uma pergunta de uma eleitora, se eu vejo você pegando uma câmera e falando assim, ó, foi isso, 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 você me respeita, nananã. E se eu vejo você num barco, com música alta, rodeada de uns bonitões lá, e Cadê sem os camisa, bonitões? porque estava no barco, então tinha que estar sem camisa. Que eu acho que foi aquilo ali que, pelo que eu li na imprensa, repercutiu muito mal, porque deu um tom de, eu tô nem aí, eu tô aqui de barco em Angra e eu não fiz isso, isso, isso. Você acha que foi uma defesa impensada, aquele cenário, aquele momento? Olha, eu quero te agradecer a possibilidade de estar falando sobre isso hoje. Porque, na verdade, imagina o meu momento. Eu estava no auge do estresse. A minha família me tirou de casa. Porque eu já não estava mais respondendo. Eu já estava assim. Eu não conseguia. E aí eles me levaram para longe de casa. Eu estava com meus amigos, com meus filhos, com a minha família, com a família dos meus amigos, aqueles bonitos, só você mesmo de óculos para achar, porque... Eu vi ontem, gente, esse óculos aqui que eu tô estreando agora, vocês me seguem, vocês sabem. Não sei Será onde que era o grau que tava bonitos. ruim? Eu vou As olhar de esposas novo. ali a 5 metros da gente, na lancha ali, e eles falando assim para mim, Cristiane, a gente quer te apoiar, a gente passa por isso todo dia, todos os empresários, Sim. as esposas ali, e eu sou uma pessoa... Vamos lá, vamos se defender. Não, Foi mais eu ou sou uma menos pessoa isso. acostumada a lidar com o universo masculino, senão você não trabalha com política. Política é sim, masculina. sim. E eu, como eu te falei no bastidores aqui, eu fui campeã de karatê, eu fiz karatê a vida inteira, lidei então com um homem desde criança. Eu nunca vi homem como a mais ou a menos que eu. Eu tô ali com meus amigos empresários, as esposas ali do lado. Não vem uma aqui pra gente filmar, pra não parecer. Passa uma criança atrás no barco ali, na filmagem, não sei se você percebeu. Entendeu? Tipo, pra mim, e assim, não era pra gente, não era uma defesa, Não era uma defesa. um libelo, era um desabafo. Sim. Num momento de muita tensão. E ainda falei assim pra eles, olha, faz o seguinte, não divulga pra ninguém esse negócio, porque tudo que divulgar meu agora dá problema. Tá sendo ultradimensionado. Só que um amigo divulgou pra um amigo que mandou. postou no YouTube. Oh. E aí usou aquilo como se fosse. Aí foi aquela emissora lixo que divulgou aquela imagem como se fosse um libelo contra a Justiça do Trabalho. Eu, naquele momento, não podia falar porque eu ia ser ministra do Trabalho. Aí, então, parecia
que eu fiquei naquela, falo, não falo, falo, não tinha aprendido com o Bolsonaro. Bolsonaro, obrigado, você me ensinou a me defender. Mas eu naquela época não sabia, e eu devia ter feito vídeo, e devia ter ido pra cima, cabeças, entendeu? E dado o meu recado. Mas eu tava muito estressada, eu tava num momento de muito estresse, e não consegui, naquela hora, falar isso que hoje eu falo isso pra você com tranquilidade. Eu não, sabe, eu naquele momento não soube me defender. Mas aquilo foi fundamental para te trazer mais problema. Me trazer mais problema. Naquele momento, falei, não divulga. Não adiantou nada. Não dá. Quando tem mais de 2, aí já não é mais segredo, né? Aí já fica complicado. Cristiane, a Constituição diz que os 3 poderes, embora independentes, eles têm por obrigação de conviver em harmonia, trabalhar em harmonia, um respeitando o espaço do outro. Você acha que o judiciário está fazendo jus ao que a Constituição diz? Não, faz tempo que nós vivemos um ativismo judicial, aonde eu sou advogada e eu fiz parte da Comissão de Constituição e Justiça. Aliás, nós que somos mulheres, você não sabe, mas eu fui a primeira vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da história da Câmara. Nunca uma mulher tinha conseguido chegar a vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o que também é um tremendo absurdo, para você ver o tamanho do machismo da Câmara. E aí eu quis participar desse processo lá da Comissão de Constituição e Justiça, porque eu sou apaixonada por essa questão do estudo da Constituição. E esse ativismo judicial, que é uma interpretação muito elástica da Constituição, faz com que nós tenhamos uma sobreposição de forças do judiciário em cima dos outros poderes. E no meu caso, por exemplo, na nomeação minha de ministra, o que a Carmen Lúcia fez na minha nomeação, de impedir o presidente Temer, e sucessivamente o próprio Alexandre de Moraes ao impedir a nomeação do Ramagem na Polícia Federal, sendo a Polícia Federal um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, que é subordinado à Presidência da República, me dá assim calafrios. Inclusive eu trouxe aqui para você uma obra que o próprio Alexandre me deu antes dele ser ministro da Justiça, que o próprio Moro foi, e antes dele ser ministro do Supremo. E ele tem até uma dedicatória para mim em 2015. Espero que essa obra possa ser útil na sua nobre missão parlamentar. Aqui, ó. E eu acho o seguinte, o Alexandre hoje ele não faz jus à toga que ele usa, ele não respeitou a biografia dele, nem a obra dele que ele escreveu, porque esse livro é muito bom, pena que ele não respeita. E a interpretação que ele está fazendo da obra, da Constituição, e o desrespeito que ele tem feito. Ele mandou invadir a casa da minha mãe, que era casada com meu pai há 20 anos. Ele invadiu a casa do meu pai às 6 da manhã. Uma senhora de idade que faz parte de um grupo de risco de Covid. Ele invadiu a casa do meu pai porque meu pai ele não diz fake news, o meu pai diz verdade news. O meu pai fala a verdade na cara, igual você. Então, assim, para não rasgar um livro, que eu sou contra rasgar livro, eu acho que a gente merece, rasgar isso aqui, porque não foi útil isso aqui, a sua dedicatória a mim, porque você não respeitou a minha família, os meus antepassados, a sua biografia, você não respeitou o que você teve de melhor, as chances que a vida te deu de fazer valer a Constituição. Então, para não rasgar uma obra de direito, que você deve ter tido um trabalho, mas você jogou na lixeira, eu estou rasgando o que você fez aqui com relação a mim. Vou aproveitar para pedir que não peça para tirar a entrevista do ar, porque é isso aí, é censura.
E também, por favor, não inventem de me prender 6 da manhã, porque eu durmo muito tarde. 6 da manhã é meu melhor sono. Durmo pelada, não vou poder botar roupa para dentro. Vai ser um priquiteiro só. Então, por gentileza. Resumindo a ópera, os poderes estão brigando, invadindo uns aos outros e não estão respeitando a Constituição. É isso? Você tá Olha, dizendo? no caso, eu penso que o judiciário é que está exorbitando demais as suas prerrogativas em cima do executivo, do judiciário, do legislativo. O legislativo, como o meu próprio pai diz, tem o rabo preso e o judiciário vive ameaçando o legislativo com as investigações que faz. E o executivo tenta governar, o presidente tenta governar, mas o judiciário não deixa. Com esses atos absurdos, essa investigação de fake news que beira o fascismo e está criando uma animosidade com a população. São 57 milhões de brasileiros que desejam que o presidente coloque suas ideias na prática e não consegue, o presidente não consegue, porque cada ato dele é um desdobramento no judiciário. O último que eu tenho, né, nós temos até hoje, é que eles querem que o presidente publique os dados da Covid até às 19 horas para aquela emissora lixo poder manipular os dados e ficar falando são 39 mil mortes, mas não fala o percentual de mortes com relação ao número de população no Brasil, não fala o número de curados, e a gente sabe que essa manipulação só favorece aqueles que foram contra o que o presidente vem apregoando até hoje, que essa quarentena só está fazendo acabar com a economia. OMS, que não entende, que cada hora vem com depoimento. Ah, não, porque, olha, eu já mandei a OMS para casa do caralho, porque não é possível. Um órgão que deveria trazer dados concretos, deveria ser firme na sua posição e coerente, né? Correto. Cada dia é uma história. Como é que a gente fica? O próprio OMS fala que tem que botar comida na mesa das pessoas, mas não deixa com que o presidente Bolsonaro, que já falou, inclusive, naquela reunião ministerial, que veio a público absurdamente por uma ingerência do Supremo, foi ótimo, mas que reelegeu o Bolsonaro, aquilo foi ótimo, né, no primeiro turno, mas ele demonstrou a preocupação dele de botar comida na mesa dos brasileiros, mas aí vem o judiciário e atrapalha. Não deixa ele governar. No momento a gente está vendo um problema muito sério. Tem uns erros, sim, aí, tem umas coisas estranhas. Eu fico sempre pegando o pé do presidente em relação à cultura, porque tá uma cagada, tem muita gente passando fome. Mas de resto, acho que ele está trabalhando sim. E o fato de falar palavrão não tem menor problema, não é crime. Agora, se falar em boa convivência, você pretende. Você vai brigar pela a cadeira de prefeita do Rio. A sua relação com o Witzel, como é que é? Bom, porque um prefeito que não se dá bem com o governo já é uma cagada aí, né? Bom, se o Witzel continuar governador, porque a contar da nossa entrevista, eu acredito que no máximo 15 dias ele vai deixar de ser. Então, se ele continuar governador... Quem? Eu esqueci o vice? O vice do... Se o Cláudio continuar vice-governador também, aí a gente conversa vai com todo o mundo. Corre de todo pra rua. Corre o risco e entra quem? A gente? Não, porque aí tem... Pode ter eleição, sim. Pode ser que nessa eleição mude o cenário todo, pode ser até que o Eduardo deixe de querer ser prefeito de novo, que ele já foi 2 vezes, e seja candidato ao governo, até me apoie. Olha sim. Só, que coisa. Né? Então, pode ter tanta coisa acontecer, pode ser que o presidente André Ceciliano da Alerj assuma e convoque a eleição, tem muita coisa para acontecer. Olha, eu vou ficar quieta. Sangue de Jesus tem poder, só o que eu sei. Cristiane, os problemas do Rio são inúmeros. O Rio tá no CTI, a gente sabe, né? É verdade. Cartão postal do mundo. É verdade. E aí tá... o primeiro aqui da série, né? Foi Crivella, que veio aqui.
para falar no canal. Aí depois, Eduardo, agora você. Então, eu dei uma confrontada quando o Eduardo veio, botei umas perguntas pro Crivella, mas tudo cai no quesito grana. Não tenho grana para isso, não tenho grana para aquilo. O Crivella acusa o Eduardo de ter deixado um rombo nos cofres da prefeitura. Aí o Eduardo nega, aí o Crivella fala, eu tirei dinheiro daqui, dinheiro da colar para botar ali, mas aí teve o melhor carnaval do mundo, teve o melhor não sei o que do mundo, mesmo sem dinheiro. Enfim, uma confusão generalizada. Como é que você vai pegar, que a gente sabe que o Rio tá na merda, não é segredo para ninguém. Como é que você vai pegar um Rio na merda? Eu adoro a gente falar nesses tempos, que aí vocês entendem, a gente fica aqui falando bonitinho, porque a realidade é uma só. Educação, saúde, segurança pública, emprego. Então, sem dinheiro para fazer isso. olha só. O Rio tem capacidade de endividamento, o Rio tem atratividade para que a gente possa chamar empresas de fora para fazer parceria. O Rio precisa de gente que acredite nele e que tenha, vou falar uma palavra que você gosta, assim, né, mais pressão, tenha tesão, tenha amor pela cidade e que esteja com disposição de trabalhar. É por óbvio que o Crivella está deixando a cidade com um endividamento alto, que ele herdou, o próprio Eduardo fez empréstimos para longo prazo, é verdade, mas isso não impede que um prefeito, mas não é normal, a primeira prefeita... Não é normal o prefeito pedir empréstimo? Era super normal. O que não é normal, por exemplo, é o que aconteceu nesse governo agora, que foi durante o governo, o prefeito Crivella, no meio do governo, está quase perdendo o mandato, que ele quase perdeu o mandato, sofreu um processo de impeachment, quase foi o primeiro prefeito empichado, e para manter-se no governo, teve que fazer acordo com toda aquela Câmara de Vereadores, que a gente conhece muito bem, que na maioria das vezes ali, dos casos, não vale o pão que come, e inchou ali aquela máquina pública com cargos medianos, não cuidou da gestão. Ele diz que enxugou no início do governo a máquina, só que não é verdade. Então, se você olhar ali detalhadamente em cada secretaria, a quantidade de DAS ocupado, de cargo em projeto, gasto com pessoal, é uma coisa absurda e ele não fez o dever de casa, que foi enxugar a máquina. Se você olhar o final da gestão do Eduardo em termos de arrecadação, você vê que ele teve uma arrecadação alta. O Crivella aumentou a base arrecadatória, ele aumentou o custo do IPTU, inclusive em determinadas áreas da cidade o custo ficou altíssimo de IPTU, mas ele gastou errado. Então, o que uma primeira prefeita, porque não teve nenhuma mulher prefeita na cidade, e eu coloco o meu nome à disposição dos cidadãos cariocas como uma opção, tem que fazer é falar de gestão. Gestão programática, uma gestão eficiente, que reduz os gastos com os excessos e que pense em cortar privilégio. Não é possível que o Crivella ache bonito ficar fazendo banquete todo dia. Banquete com dinheiro público, que fica aqueles palacetes à disposição da máquina pública e as pessoas as pessoas não aceitam mais isso, Antônia. Sabe? Não é mais normal esse normal. Né? Exatamente. Eu entrevistei o Vítor no Palácio do Governo. Ele é um deslumbrado. Mas qualquer ser humano que não tenha... tem que ser muito nobre para não deslumbrar. Para que aquilo? Quanto gasta aquilo por mês? Para que aquilo? Não é isso, é outra história. Olha o fato também. de eu ter sido... Meu bisavô foi fundador do PTB, foi vereador. O meu avô, um professor renomado que é falecido lá em Petrópolis, foi vereador em Petrópolis. Meu pai foi deputado federal 6 vezes, também pelo PTB, todos pelo PTB. Eu fui criada na política. Tive minha vida totalmente virada do avesso. Isso foi uma oportunidade para mim. Isso foi uma oportunidade que eu nunca mais vou jogar fora na minha vida. Porque eu vou fazer as coisas com austeridade. Eu vou fazer as coisas
dando valor para a oportunidade que Deus me deu de mostrar que eu sou uma pessoa diferente, que ó, não encontraram nada de errado na minha vida, não encontraram nada de errado nas minhas contas, só dívida. Isso encontraram a beça. Inclusive para pagar motorista que eu não devia, Antônia. Entendeu? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar na carne, porque eu fui criada na política, Antônia. Eu não tenho deslumbre. Eu não tenho por que me deslumbrar. Agora, o seu Witzel, que botava uma faixa por dia no início do governo, é um deslumbrado. O seu Crivella, ele tem que comer de banquete todo dia. Olha o quanto que ele gasta com esses banquetes todos os dias. Cartão corporativo é um absurdo. Frota de carro para tudo que é secretário. Da onde, se você hoje tem como fazer, cortar isso, botar todo mundo andando de Uber igual no governo federal? Chama o Uberzinho, os caras parados o dia inteiro na garagem, fazendo o quê, Antônio? Fofocando, falando mal dos outros. Mas não, tem que ter todo mundo, tem que ter motorista. Os tempos são outros, né? Acabou essas Pelo pompas. amor de Deus, cara. As pessoas, olha, vocês vão ter uma surpresinha, se Deus me permitir, e o cidadão carioca me escolher, vocês vão ter uma surpresinha com a Cristiane Brasil. Agora, Cristiane, essa coisa, por exemplo, uma das coisas que eu fico chocada, senador, família do senador, a amante do senador, a puta que pariu do senador. Gente, eu adoro gente que fala palavrão. Tem plano de saúde até o último dia da vida. Como é que é isso, gente? Tudo mudou, só não mudou, sabe aonde? No judiciário, porque eles não permitiram perder privilégio nenhum. Os caras têm 13º, 14º, auxílio Covid. O que seria o auxílio Covid? Auxílio Covid é um dinheiro a mais para eles se cuidarem na pandemia. Você tá brincando? Não tô brincando. Não tô brincando. Eles fizeram auxílio Covid. Isso é um absurdo. Em Goiânia, os caras fizeram auxílio Covid e o Ministério Público de Goiânia aprovou para eles também o auxílio Covid. E assim... Só nesse país. Peraí, vamos lá. O Barroso, vamos lá falar do Barroso. O Barroso foi lá visitar, porque ele falou que ele foi fazer uma intervenção junto ao Legislativo para cuidar das eleições. E aí ele aproveitou que ele vai receber, ou já está gastando, 10 bilhões e meio de reais para cuidar do processo eleitoral, enquanto o Legislativo recebeu 2. 10 e 2. 10 bi, 2 bi, que a gente tem para fazer eleição de todo o Brasil. Todos os prefeitos, todos os vereadores têm 2 bi para gastar. Deixa eu te perguntar, E os caras 10 disso bi e tudo? meio. Mas precisa disso tudo. Nossa, até se eu você sou a dividir- favor de abrir mão do... Não, eu sou a favor de voltar ao que era antes. Como que era antes? Você sabe quem é que fez com que se gastasse dinheiro público? Vamos primeiro acabar com uma coisa, depois outra. Aí ele sabe o que ele foi pedir para fazer a intervenção? Ele que vai gastar 10 bi e meio para fazer urna eletrônica, para pedir eleição de novo, onde eles acharam que foi uma eleição fraudulenta, para pagar os carros, os cursos, os mesários, tudo que eles gastam, a Mas mesário lagosta. não ganha nada? Mas ele... Ganha. Ele pediu álcool gel e máscara para mesários e funcionários do judiciário para o dia da eleição, para o legislativo. Eu mando para você. Aí eu trago um político aqui, aí vocês falam, ai, que saco, eu preferia ver a live do caralho, foda-se. Entendeu? Ou vocês prestem atenção aqui, ou vocês vão comer rato. Eu não tô brincando. Eu não ganho R$1. Quando vem um político aqui, ele fala assim, ganhou quanto da fulana pra entrevistar? Se fuder, caralho. Eu não pego o dia de ninguém pra entrevistar ninguém, não. Vocês é que estão aí na merda, entendeu? Mas não é o dia inteiro na internet, querendo saber de fofoca, querendo saber quem vai ganhar o Big Brother, querendo saber o que vai acontecer. Foda-se! Eu fico muito puta com vocês, porque eu tô aqui prestando um serviço pra vocês. Eu não tô puta de verdade, viu? Eu te mando com o que eles gastam os 10 bi. Nossa, eu tô aqui passando mal. Bom, gente, eu fico, olha, pelas tamancas. Eu te cortei, Cris, não cortei? Que eu tava perguntando, que você falou, eu prefiro como era antes, esse financiamento de campanha. Como que era antes? Prefiro como era antes, que era um financiamento misto. Era um financiamento com uma parte pública e uma parte privada. A parte privada terminou, que era o financiamento por empresas e etc., por causa de quem? Do Supremo. Mas
combinada com quem? Com a OAB, a pedido de quem? A pedido da OAB, que entrou no Supremo para acabar com determinados artigos da reforma eleitoral, da lei eleitoral, que estava antes, sempre foi de financiamento privado. E eles alegaram que era imoral ter dinheiro privado, porque naquela época que o PT foi alijado do processo do poder, a gente tinha acabado de expulsar o PT, acabar impeachment da Dilma, eles acharam que na reforma política, se a gente votasse o voto em lista, eles conseguiam botar 13 em tudo, e o voto em lista fechada, eles conseguiriam financiamento público, porque eles já tinham dominado as estatais, dominado as empresas públicas, tinham dinheiro fora, eles conseguiriam, com os sindicatos mortadelas, conseguiriam fazer eles serem os únicos donos do dinheiro, e nós, do Centrão, que não tinha direita naquela época, direito ainda no Brasil, e eles conseguiriam ter muito mais deputados e voltariam ao poder. Então, a OAB, em conluio com o Supremo, armaram e tiraram os artigos que permitiam o financiamento privado. Isso não tem jeito de mudar? Tem. Tem como a gente voltar com financiamento privado. Não, eu tô falando, esse poder exacerbado. Gente, você falando de OAB e o judiciário, eu fico me tremendo toda. Isso tem como. Porque vai ter eleição de OAB de novo. Eu acho que os advogados de direita têm que fazer o bem de concorrer e tirar esse grupo que comanda a Ordem dos Advogados do Brasil da esquerda da representação dos advogados, primeiro. Segundo, a gente tem que lutar para fazer uma nova formação do Supremo Tribunal Federal, que hoje é todo PSDB, que é uma falsa direita, é uma esquerda, e PT dominando lá os 11 ministros. É o que meu pai fala, é um bando de abutre em cima do telhado, todos os dias pensando como é que vai derrubar o presidente Bolsonaro e acabar com a democracia. Então vamos falar do seu pai? Vamos. Não é carregar esse estigma, não sei se a palavra é carregar, você é filha dele, mas é um estigma ser filha do Roberto Jefferson, que delatou lá o Mensalão, foi um dos maiores escândalos da política. Nesse momento, para você tentar uma eleição para um cargo de prefeita, isso aí não te atrapalha? Não, o primeiro que meu pai não usou de delação premiada, né? Ele denunciou. É diferente. O delator, ele usa faz um acordo para minimizar a pena. Exatamente. Meu pai não. Meu pai foi lá, várias vezes falou com o presidente da República, tentou alertar o presidente que, à época, ele achava que realmente não sabia desse esquema todo, de pagamento, de propina, para os caras falarem amém para tudo que o governo do PT falava, que foi, assim, armado pelo Zé Dirceu, que seria o sucessor do Lula. E o Zé Dirceu realmente já estava ali, o primeiro-ministro, o dono do governo. Ele falava, no meu governo, ele já era o dono do governo do Lula. E o Lula já estava meio que ficando rainha da Inglaterra. E aí, o que aconteceu? Por conta dessas tentativas do meu pai sempre alertar e falar que no PTB não ia ter mensalão, e o pessoal do Centrão todo vendido, recebiam malas de dinheiro e tal, o Zé Dirceu virou todos os canhões da mídia, que naquela época recebiam milhões do governo mesmo para defender. Era dinheiro. Era dinheiro, mas assim, contas milionárias. Eles armaram de tudo. Lembrando de dinheiro, te cortando, Cristiane, eu trabalhei como produtor de elenco há muito tempo. E eu lembro numa época de salários milionários para fazer campanha da Caixa Econômica. Aí, recentemente, me consultaram, eu olhei, eu falei, mas pô, peraí, né? Tudo bem que diminuíram o valor, mas o que é isso, minha gente? Mas, João, não dá nem para almoçar num restaurante chique, caro, não dá para beber um vinho bom com aquele cachê, eu fiquei chocada. Então, era um derrame de dinheiro,
um derrame de dinheiro. Era um derrame de dinheiro. Campanha de Banco do Brasil, campanha da Caixa, campanha dos Correios, campanha dos caralho a quatro. Era dinheiro que não acabava mais. Gente, isso é um país rico pra cacete. E que foi o tempo todo, desde as épocas remotas, ele é vilipendiado, roubado, assaltado, saqueado. E aí o presidente Bolsonaro entra lá, senta na frente do cofre, não rouba, não deixa roubar. E aí esse povo todo que tá ali, acostumado, né, a roubar, tá desesperado querendo tirar o homem de lá. Então, assim, você fala, Cristiane, ser filha do Roberto é um peso, é um ônus na tua campanha? Não, é um bônus. Meu pai salvou o país uma vez desses canalhas, ladrões, os maiores corruptos do mundo, que foram o PT, me ensinou a ser uma guerreira também contra esses corruptos. E eu paguei por isso, ele pagou por isso, minha família pagou por isso, a gente paga por isso até hoje. Eu tenho orgulho do meu pai, sabe, Antônia? E quero mais, e tem mais. Sabe o que me difere, por exemplo, de políticos? Até vou falar de uma pessoa que eu tenho apreço, que é o Eduardo, mas sabe que é a minha diferença dele? Eu não abandono amigo, eu não abandono aliado, como ele faz e fez. A gente, quando tá do lado, a gente tá do lado até o fim. E a gente, quando é amigo, a gente é amigo até morrer. Independente dos nossos amigos terem falhas, porque a gente não vira as costas para as pessoas. E a gente pode não fazer o mesmo. Não compactuar, né? Mas ficar negando a amizade, tirar foto da internet, isso você nunca vai me ver fazer. Você nunca vai ver meu pai fazer. Meu pai matou no peito, como ele fala. Mato no peito, mas não denuncio meus amigos. Meu pai não é canalha. Meu pai não é delator. Meu pai é homem de palavra, meu pai é um cara do bem, e é por isso que ele tá de cabeça erguida, mesmo tendo pago com a liberdade pelos possíveis erros que cometeu, porque, na minha opinião, ele não cometeu. Ele foi mais um enrolado nesse sistema, desse imbróglio de cassação de reputação naquela época, porque ele jogou a regra do jogo e hoje está aí, de cabeça erguida. Podem falar o que quiser. Meu pai está aí, já pagou o preço que a sociedade cobrou e eu tenho muito orgulho de ser filha dele. Você tem irmãos? Tenho. Uma irmã que é pedagoga, psicóloga. Homem, não. E tem um irmão mais novo. Ah, mais novo. Porque eu vi uma declaração sua que você falou, mulher na política é muito raro porque fica sem marido, né? Coisa parecida. Tipo, o marido não suporta uma mulher. Voltando lá pro House of Cards, quando a Claire começou a crescer, o outro começou a querer boicotar, né? É o quê? É porque o homem não gosta de mulher poderosa do lado? O que você acha que é? Ou é porque a política toma muito tempo da gente? Eu acredito que é uma combinação dos dois. É difícil para a gente ter uma relação bacana, de troca e equilibrada quando a gente está na política. Eu, até hoje, não tenho namorado. Coloquei um perfil no Tinder, fui crucificada. Eu queria arranjar um namorado. Por quê? Até isso foi matéria na época que quiseram acabar com a minha reputação. Uma amiga minha que criou, que eu falei, poxa, eu queria tanto namorado e tal. Fiquei meia hora no Tinder, só tinha demônio e saí correndo. Falei, não poxa, dá. Eu nem posso falar isso, mas... Por quê? Você achou uns bons lá? Eu tinha uns bonitinhos, mas foi tão massacrado que eu tirei meu perfil. Gente, a pessoa não pode nem mais namorar. Não, mas a minha amiga que fez o meu perfil, eu já te falei, eu tenho 46 anos, sou nascida em 73 também, e não tenho problemas com a minha idade. Não, então, mas a minha amiga botou uma idade diferente. Mais nova? Ela botou mais nova. Eu falei, não bota a minha idade. Ela botou mais nova. Aí falou, Cristiane, mente idade no Tinder. Só cagada, Cristiane. Cristiane vai de biquíni na praia. Cristiane vai no bar e bebe água. Né? Cristiane bebe água no bar. Pelo amor de Deus. É uma cagada atrás da outra. Ela vai no Tinder e diminui a amiga, diminui a idade. Eu tinha uma produtora, a Marcela, que ela falou, vamos entrar no Tinder rapidinho. E eu tava lá, a gente tava até a Damares tenta arranjar namorado. A Damares me chamou pra entrar no Tinder com ela. Eu falei, Damares, nós duas no Tinder vai dar uma cagada monstra, ninguém vai querer, entendeu? Eu acho que complicou a minha vida depois que eu virei vovó, né? Os homens meio que se afastaram. Eu acho que eu acho que é pra não ouvir assim, tá pegando a vovozinha, né? Só pode, entendeu? Mas também foda-se, eles que estão perdendo. Ridículo. Agora, mulher na política é difícil por causa disso. Mas eu acho que tá crescendo, não tá, o número de mulheres na política? Tá. A gente tá tentando. Inclusive, eu também, meu pai chama sempre o Bolsonaro pra ir pro PTB e eu
você sabe que você tem portas abertas. Se um dia você entender que quer fazer mais pelo seu país, além de ser uma grande voz de direita hoje, você sabe que você tem portas abertas no PTB, mas né? eu acho, os meninos que trabalham comigo acham que eu ia ser expulsa, porque, por exemplo, você falou, eu faço karatê. Eu já teria voado com o mata-leão ali. Eu já voei. Já e voou? daí? Ah, então, não foi expulsa? Já, Não é não. expulsa? Não. Ah, então posso, João. Pode falar palavrão, mandar as fudeiras? Pode. Já sofri assédio sexual. E você fez o quê? Botou a boca no trombone? E escuta que essa é pra gente fazer, ó. Agora é a hora da verdade. Eu fui assediada dentro da Câmara dos Deputados por um ex-colega. Eu tava Não indo... vai falar o nome. Não, o cara nem mais é deputado. Ah, tá. E também vai destruir a família, né? Justamente. não precisa. Eu não fiz, mas eu vou te contar por quê. Ah. E eu faixa preta de karatê, presta atenção. Tô eu andando no corredor vermelho, era o dia da votação da cassação, da abertura de impeachment do Temer que não teve. Aí tinha uma pessoa que era uma pessoa importante no meu gabinete, passando naquele corredor vermelho sozinha, porque tava mó buchicho dentro do plenário e tal, e eu querendo ficar no plenário. Bermuda, toda bonita, toda gostosa. Não, sabe como é que eu andava no plenário? Vestida com a camisa até assim. Gente, plenário é inferno. Você falou de mulher na política. Eu sei. Eu andava igual robô, não mexia o quadril, tá? Não mexia o quadril e andava de calça leg com a camisa até aqui para as pessoas não me olharem. Trauma, fechada aqui, ó, tá? Pra vocês terem uma ideia. Pra depois não ter história e dizer que tava... Pra não acontecer isso. Nesse dia, eu tô olhando no meu celular, passando no corredor amarelo, e aí, olhando, pensando na morte da Bezerra, pensando, cara, queria estar no plenário, que eu tô indo pro gabinete, né? Aí eu sinto, do nada, que eu não tava prestando atenção, um braço assim, né? Quase me enlaçando pela cintura. Gente, mas já é um assédio pesado, né? Aí a pessoa fala assim, pode até tentar me expulsar, mas eu não vou sair daqui mesmo, porque a vista tá linda. Eu fiz assim. Agora você vê. Falei, pois pode ficar aí, colega, porque eu vou te processar por assédio sexual. Não tem problema. Aí ele deu um pulão pra frente, assim, não, querida, desculpa, não sei o quê. Minha esposa operou, porque não sei, acabou o assédio. Caiu na real 2 segundos. Não, porque aí, beleza, passou. Aí eu perguntei, primeira pessoa que eu perguntei, pai, o que é que eu faço? Mas meu pai falou, por que você não deu tapa na cara dele? Você é deputado, você é faixa preta de karatê. Eu falei, pai, porque eu já passei dessa fase de bater nas pessoas. Sou uma pessoa calma, tranquila, ordeira, pacífica. Aí eu perguntei para amigas minhas, processa. Aí sabe onde eu fui? Rodrigo Maia. Sabe o que o Rodrigo Maia fez? Riu. Olha. Colaborou com assédio. Riu da minha cara. Riu da minha cara. Ele que fica falando que as mulheres. Ele riu da minha cara. Não me deu apoio. O que ela está dizendo é que ela não vai dizer o nome da criatura. Porque eu não fiz nada. Mas eu tomei a atitude Mas ela foi no Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia riu. Qual é a diferença do cara que assediou pro Rodrigo Maia? Nenhuma. Não tive apoio. Olha, por conta dessas histórias, eu fico logo querendo ir pro Congresso. Eu acho que você devia. Eu vou te falar lá uma é coisa. Sua casa. Não, naquele ali é um inferno. Eu fui lá entrevistar a Damares e o Cajuru, e sei lá quem mais, aquele corredor do Senado escuro. Parecia o Dark Room da Leboy. E eu gritava, e eu falava, quando eu chegar aqui, eu vou acender essas luzes desse cabaré. E o povo tudo olhando apavorado, assim. Aí o amigo meu falou assim, cheio de Polícia Federal, vou te prender. Eu falei, que venha. Ou seja, não dá certo aqui pra mim, não. Minha irmã, deixa eu te falar outra coisa. Não, vamos no nosso bate-bola que o menino João a gente vai se lascar pra editar isso aí. Menino João. As meninas estão tudo apaixonadas, menino João querendo que apareça. Falei, não, irmão do Lombardi, não aparece, olhos não. azuis. Vamos no nosso bate-bola. Tem um arrependimento? Eu tenho arrependimento de não ter vindo candidata a prefeita na última eleição. Sabe por que eu não vim? Porque eu mostrei uma pesquisa para o Eduardo dizendo que o Pedro Paulo, com o instituto que ele usava, que o Pedro Paulo não ia ser eleito por conta daquela história de agressão à ex-mulher. E falei aqui, tem que ser uma mulher e tal, não sei o quê. Queria oferecer meu nome
E ele jogou na minha cara e falou, não acredito em pesquisa. Aí eu, por lealdade ao Eduardo, recuei e fiquei com o Pedro Paulo e a gente perdeu junto. Mas eu já queria ter sido candidata a prefeita desde a última eleição. Um desejo. Eu tenho desejo de fazer dessa eleição um marco nessa cidade para a gente transformar a cidade numa cidade querida, bonita, bacana, gostosa de se viver e que traga emprego para o cidadão carioca. Nem fudendo. Nem fudendo, eu renego os meus antepassados, a minha família, os meus amigos, a minha história. Na lata. Na lata, eu vou armar a guarda municipal porque a segurança do cidadão carioca para mim é prioridade. Se eleita for, a primeira canetada será para fazer com que a gestão municipal seja pautada na transparência, governança e enxugamento da máquina. É isso, gente. Conversamos com Cristiane Brasil, candidata a prefeita do Rio de Janeiro nas próximas eleições. Eu acho muito bom vocês ficarem aqui, vocês irem lá ver todos, né? Ver o que eu falei com o Crivella, ver o que eu falei com o Eduardo, ver o que eu falei com a Cristiane. Não sei mais quem são os outros candidatos. Repito, o espaço está aberto e eu não ganho absolutamente nada com isso. Eu quero que vocês abram os olhos, porque afinal de contas eu moro no Rio de Janeiro e quero criar os meus filhos nessa cidade. Eu quero poder baixar o vidro do meu carro sem ter medo de tomar uma bala na cabeça, tá? É isso. Beijo no coração de vocês e obrigada. E se quiser compartilhar a entrevista, compartilha. Se quiser curtir também, eu vou agradecer. Também se não quiser, fazer o quê?